Do livro Fonte Viva, capítulo 19 de 180, Apacenta, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Apacenta, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, João 21:17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá de germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1956. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma lição deste livro Fonte Viva. Agora, com a lição Apacenta. Nesta lição, Emmanuel utilizou esta passagem dita por Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Foi anotado pelo discípulo João. Emmanuel diz: significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Jesus, prevendo que o seu fim se aproximava, ele chamou Pedro e lhe disse essas palavras, para que ele pudesse apacentar as suas ovelhas. Jesus faz uma menção comparando com as ovelhas e também com o pastor, que toma conta das ovelhas, levando ao pasto e vigiando acima de tudo. No caso de Pedro,
Jesus estava dizendo para que ele pudesse instruir, doutrinar, guiar as pessoas. Emmanuel, nesta segunda parte, diz: observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro apacenta as minhas ovelhas. Emmanuel está mostrando o que é apacentar. Ele diz que Jesus, observando a humanidade, que teria um grande rebanho, e caberia a ele e aos outros discípulos divulgar este evangelho. E para isto eles precisavam de ter uma atuação como Jesus o fazia. Por isso que diz que Jesus não recomenda medidas drásticas. Medidas drásticas, medidas enérgicas, radicais. E ele dá alguns exemplos. Nem gritos, nem xingamentos. Nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação, nem desespero. Ele simplesmente diz: apacenta as minhas ovelhas. Esta colocação de Emmanuel é muito interessante, veja bem, não era para gritar com aquele que ele estava apacentando. Não era. Não era para xingar, não era para colocá-lo em uma cadeia, muito menos numa forca, nem usar o chicote e também a vara, não castigá-lo e nem impor nada, também não abandonar os infelizes, ou flagelação aos transviados. A flagelação é o sofrimento, a tortura física. Nem lamentação. Aí já é dito para Pedro que ele não deve lamentar e nem entrar no desespero. Por isso que ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Neste texto, me lembrei de uma coisa muito importante. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que Deus nos criou puros e ignorantes. E criou em diversas épocas. O que significa que nós, estando aqui no mundo, nós não temos a mesma idade espiritual. Uns mais, outros menos. Por isso que Jesus fala para Pedro como que ele deve receber os novos cristãos. Emmanuel aqui está dizendo, e realmente é isto mesmo, porque Jesus trouxe o amor, não julgou ninguém, não gritou com ninguém, não encarcerou ninguém, nem levou à forca, não mandou chicotear ninguém, nenhum castigo, não abandonou ninguém e muito menos flagelou alguém. E nem lamentou, e nem teve desespero, até no seu último momento. Ele não fez isso. Entendendo isto, nós estamos entendendo o recado de Jesus
como nós devemos apacentar os novos discípulos. Como que nós, espíritas, já com esse conhecimento, devemos nos relacionar com aqueles novos apóstolos que estão vindo. Nesta outra parte, Emmanuel diz: isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Ora, veja que ele fala dos mais necessitados. E também não te desanimes perante a rebeldia. Muitas vezes as pessoas ficam rebeldes, ou seja, ela não quer obedecer nada. Ela fica contra tudo e contra todos. Mas não pode desanimar. Deixa o tempo. Nem condenes o erro. Condenar o erro é um julgamento. E Jesus nos ensinou que nós não devemos julgar. E ele diz que a lição benéfica surgirá depois. Significa que este companheiro não está ainda pronto para evoluir naquele momento, nessa condição. Ele está ainda precisando de mais tempo para que ele possa descobrir. Continuando, ajuda o próximo, ao invés de vergastá-lo. Ele está dizendo que tem que ajudar o próximo e não vergastá-lo, que significa chicotear, açoitar, que é exatamente o que foi dito anteriormente. Ajuda ao próximo. Se você não puder ajudar o próximo, não tiver condições, mas também não faz condenações, não fale coisas desairosas para ele. É como diz aqui, educa sempre. Educa sempre. Educar as criaturas, porque nós somos educados pelos espíritos que nos auxiliam e nós temos que repassar essa educação. E diz, revela-te por trabalhador fiel. Nós temos que ser um trabalhador fiel. Diz ainda que sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Emmanuel está dizendo que nós temos que exigir de nós mesmos, de mais ninguém, porque cabe cada um as suas obras. E aí é necessário que nós tenhamos essa compreensão. Exigente conosco mesmo, amparando os corações enfermiços e frágeis. E ele nos lembra que, se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Ele está dizendo aqui mais ou menos o que dissemos atrás. O momento daquela pessoa ainda não chegou, mas se você plantar o bem ali para ele, tendo paciência, tolerância, o tempo se incumbirá da germinação. O tempo. E que vai então desenvolver. Ele faz um comparativo como se fosse uma planta. Estas pessoas. Nós também, que também estamos acompanhando a evolução de nós mesmos, naturalmente. Na finalização, ele diz, não analises destruindo. Ele está dando um recado para nós. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. É claro que vai ser assim, porque se nós já adquirimos um pouco de conhecimento e de evolução, aqueles que vêm até nós são pessoas para que a gente possa educá-los. E ele diz ainda que alimenta boa parte do teu irmão e segue para adiante. Já ouvimos isto
outras vezes que nós temos que pegar aquela parte melhor que tem a pessoa e incentivá-la naquilo. Porque quando você incentiva naquilo que ele já está fazendo de bem, as outras coisas virão naturalmente. E a frase final, ele diz: a vida converterá o mal em detritos, e o Senhor fará o resto. Então, deixemos para que Deus faça isso. A vida vai converter o mal em detritos e Deus fará o resto. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.